saudação, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou o Fernando Morato e estou aqui nesta série do canal trabalhando um pouco com algumas das coisas que dizem respeito mais imediatamente à minha pesquisa, que se dedica a investigar os significados e a importância da Arcádia dentro do universo de língua portuguesa, e não só de língua portuguesa. Pois bem, para poder falar disso, no primeiro episódio eu já dei algumas pinceladas, mas elas ficam vagas porque falta definir com mais clareza o objeto. Afinal, o que é a Arcádia? Arcádia tem vários significados e a gente precisa entendê-los dentro do universo das referências literárias. A conversa literária que envolve a Arcádia é uma conversa antiga e começa lá na Grécia clássica, começa mais precisamente na literatura helenística, quando o poeta alexandrino Teócrito, que viveu por volta de 300 a.C. a 250 a.C., escreveu os idílios que se passam na Arcádia. A Arcádia é uma região da Grécia clássica. Teócrito não viveu na Arcádia. Teócrito era um poeta alexandrino, ou seja, vivia em Alexandria, no Egito, que era, nessa época, um país de cultura helenística, de cultura grega, influenciada pelo domínio de Alexandre Magno, que foi o criador da cidade de Alexandria, aliás. Teócrito coloca os enunciantes dos seus textos nessa região da Grécia Antiga, que era uma região considerada razoavelmente atrasada. É uma região um pouco bárbara, um pouco bruta. É a região onde alguns dos trabalhos de Hércules se realizaram. O lago Estínfale, onde havia as aves antropófagas, estava na Arcádia. O Monte Erimanto, onde havia um javali brutal que devastava toda a região, também se encontra na Arcádia. Então, a Arcádia tinha, para o Teócrito, essas reverberações de uma região atrasada. Economicamente, era uma região que ainda se mantinha a partir do pastoreio. Então, os pastores, que eram os enunciantes desses idílios que o Teócrito localizou na Arcádia, eram figuras que, para aquela época, já eram consideradas um pouco rústicas, eram um pouco brutas, eram um pouco rudimentares. E o Teócrito colocou esses pastores conversando entre si sobre a vida, sobre o amor principalmente, sobre diversos assuntos que tinham respeito com as preocupações de um homem intelectualizado da Alexandria do século II a.C. Muito bem. Teócrito serviu de modelo para Virgílio, que vive entre 70 e 19 a.C. Virgílio, outro poeta extremamente sofisticado, um dos grandes artífices do verso, que escreveu apenas 3 obras e trabalhou enormemente na reelaboração delas antes que fossem publicadas, dedicou o primeiro dos seus livros, as Bucólicas, a 10 éclogas, que são cantos de pastores, seguindo a mesma tradição criada pelo Teócrito. Veja, há um intercâmbio entre obras literárias escritas por personagens extremamente cultos e personagens que estavam no centro do mundo civilizado de então. Virgílio estava em Roma, a Roma de Augusto, a Roma imperial, a Roma de Horácio, a Roma de Ovídio, os grandes símbolos da cultura romana. E nesse ambiente ele cria 10 poemas em que pastores discutem assuntos. E aí já está criada uma imagem tradicional de que a Arcádia é o espaço onde pastores, aqueles que tomam conta de vacas, bucos, por isso bucólicas,
É uma região em que pastores, tendo bastante tempo livre, se dedicam aos prazeres da vida e entre esses prazeres se encontra a poesia, o cultivo da poesia. Muito bem, esses dois autores criam balizas que vão ser seguidas por outros de menos repercussão, de menos importância, ao longo de toda a Antiguidade Tardia. Durante todo o período da Idade Média, esses autores também têm uma grande proeminência por vários motivos, e dois motivos importantes são: um, que Virgílio sempre foi, durante a Idade Média, considerado um suposto profeta cristão entre os pagãos, porque a quarta de suas bucólicas fala de uma criança que vem trazer uma nova era. Essa nova era, nitidamente, tinha a ver, a gente hoje tem as referências, com o filho de Augusto, que estava nascendo nesse período. Obviamente, os santos padres da Igreja Católica, que não queriam se livrar inteiramente da cultura greco-romana, um parênteses aqui, São Jerônimo conta de sonhos que ele teve em que ele era acusado pelos anjos de não abrir mão da leitura e do prazer que a leitura dos clássicos greco-romanos lhe dava. Essa sombra da cultura latina sempre pairou sobre a Idade Média. Fecha parênteses. Por conta disso, Virgílio sempre foi muito bem cotado durante a Idade Média. Um dos motivos de Dante Alighieri fazê-lo seu guia na Divina Comédia. Segundo ponto, porque a literatura dessas éclogas e dos idílios era enunciada por pastores, e os pastores foram as primeiras visitas a Jesus recém-nascido, segundo o Evangelho, a poesia pastoril passou a adquirir um sentido místico também para a Idade Média. Esse é um quadro que fez perdurarem os poemas de Virgílio e de Teócrito, mais os de Virgílio, porque o grego era menos conhecido ao longo da Idade Média, durante todo esse período que às vezes os renascentistas gostam de chamar de a Noite de Mil Anos. E por conta de todas essas reverberações, se reforça uma ideia de que a vida dos pastores não só é tranquila, como ela é divinamente iluminada, porque os pastores são os que têm a visão do divino, são os pastores que têm a primeira visão de Cristo. Muito bem, com todo esse contexto montado, o momento do final do século XV, em que os textos greco-latinos começam a ser relidos nas suas cópias originais, ou o que se supunha mais próximas das originais, que foram trazidas para a Europa através dos sábios gregos que foram expulsos de Constantinopla pelos turcos. Começa um movimento que a gente chama de Renascimento e voltam-se às fontes. Já havia um grande prestígio da literatura dita pastoril, dita bucólica. Além de fazer de Virgílio seu guia na comédia, Dante inclusive trocou cartas poéticas com o erudito Girolamo da Virgilio, que era um cultor dos clássicos. E Dante escreveu bucólicas ao modelo do Virgílio para conversar poeticamente. Ele enviou para o Girolamo da Virgílio. Muito bem. É nesse finzinho de século XV, então, que o modelo da poesia pastoril vai ser outra vez retomado. Ele aparece em poesias de caráter um pouco mais popular, sobretudo nas pastorelas de Juan de la Encina, na Espanha, mas também no émulo de Juan de la Encina, o português, genial português, Gil Vicente. Mas do lado erudito é Jacopo Sanassaro,
que escreve, já enfim, por volta de 1480 começam a circular manuscritos de uma novela pastoril chamada Arcádia. Todo aquele cenário que Teócrito e Virgílio convencionaram, o Sanazzaro retoma, coloca pastores, narra um texto em prosa e insere poemas em que os pastores vão dialogando e discutindo questões sérias. A Arcádia, que já era um espaço da pureza, se torna um espaço do debate intelectual. Esse é um ponto fundamental, porque Sanazzaro vai ser extremamente copiado por muita gente. Garcilaso de la Vega, Camões, Diogo Bernardes, Rodrigues Lobo, para ficar na Península Ibérica, são todos êmulos de Jacopo Sanazzaro. Poderia até mencionar os poetas da Pleiade em Paris, poderia mencionar Philip Sidney na Inglaterra, mas eu vou me ater ao universo de língua portuguesa, que é o que está me interessando mais agora. Pois bem, não só esses poetas, mas um importante personagem, mais ou menos lateral, que foi Fernão Álvares do Oriente, reescreveu o espírito da Arcádia num volume chamado Lusitânia Transformada, que alterna também uma narrativa em prosa com poemas dialogados. Outros poetas já tinham escrito coisas semelhantes antes, mas é aí que a gente 100% transplanta para o universo da língua portuguesa aquela dinâmica que o Sanazzaro tinha criado. E aí tem um ponto fundamental para a gente entender, veja, Sanazzaro é o modelo. O italiano era conhecido. Fernão Álvares do Oriente não esconde que ele também tem como modelo Garcilaso de la Vega e Camões. Camões não escondia, como ele fala nas suas oitavas, que ele lia Garcilaso, que ele lia Sanazzaro, que ele lia todas essas pessoas. O diálogo criado pelo Sanazzaro, ele está se desdobrando em outras línguas eruditas, outras línguas de cultura da época, e está ampliando aquela região que foi criada e fazendo com que essa região onde se debatem temas seja também uma região que vai se reconfigurando em lugares diferentes. É por conta disso, inclusive, que em 1690 o grupo de poetas que desde 1650 estava sendo patrocinado em Roma pela rainha Cristina da Suécia, quando a rainha Cristina se converteu ao catolicismo, ela abandonou a Suécia e foi morar em Roma. Muito intelectualizada, uma das grandes mulheres do século XVII, ela criou ao redor de si um grupo intelectual ao qual pertenceram muitas das figuras-chave do século XVII de língua italiana. Então, logo depois que ela morreu, em 1689, os poetas que compreendiam essa entourage decidiram homenageá-la, criando uma sociedade mais estável, a qual eles chamaram Arcádia. O grupo de poetas estava empenhado numa cruzada contra o que eles chamavam de o mau gosto do século, que era sobretudo a poesia do Marino, o grande poeta barroco italiano, equivalente espanhol, Tomás Luiz de Góngora. O Marino, o marinismo, foi o grande adversário da Arcádia, que começou a se projetar cada vez mais. Inclusive, ela conseguiu um grande avanço com o patrocínio do rei português Dom João V. A riqueza que esse monarca tinha, maiormente advinda do ouro que ia do Brasil
para a Europa, fez com que ele, que era interessado nas artes, ao contrário de certos retratos que gostam de exagerar certa suposta ignorância e certo obscurantismo dele, o Dom João se preocupava com questões intelectuais e patrocinou a Arcádia romana comprando para os Árcades um terreno no Monte Parrásio, em Roma, que foi transformado na sede da Arcádia. Aí, Dom João passou a ser chamado Árcade Romano também. Todos os membros dessa confraria assumiam nomes de pastores, já que a tradição era a Arcádia é o espaço dos pastores. E por conta disso, a Arcádia se tornou o referencial europeu da batalha anti-barroca, da batalha de renovação do estilo literário que vai ser a grande batalha do século XVIII. Um dos autores da Arcádia Romana, que é o Metastásio, foi o teatrólogo mais influente do século XVIII. Hoje pouco conhecido, hoje pouco lido, Metastásio foi enormemente emulado, foi enormemente copiado. As peças de teatro dele foram transformadas em óperas. O mesmo texto várias vezes era recomposto por compositores diferentes e até o final do século XVIII, autores como Cherubini ou Mozart faziam óperas baseadas em textos do Metastásio. Uma das últimas óperas do Mozart, que é La Clemenza di Tito, é baseada num libreto do Metastásio. Cláudio Manuel da Costa traduziu peças do Metastásio. Os manuscritos foram encontrados em Vila Rica e foram apresentadas aqui nesses confins do Novo Mundo, nas selvas do Novo Mundo, estavam presentes os Árcades romanos. E por isso, quando em 1756, logo após o terremoto que devastou Lisboa, um grupo de autores portugueses se empenhou numa batalha para tentar renovar o espírito da poesia portuguesa, esse grupo se auto-intitulou os Árcades Lusitanos. Mas alguns dos autores que se identificavam com esse espírito, principalmente aqueles que passaram pela Universidade de Coimbra, mas tinham se afastado geograficamente porque vieram para o Brasil, como foi o caso de Alvarenga Peixoto, como foi o caso de Tomás Antônio Gonzaga, como foi o caso de Manuel Inácio da Silva Alvarenga ou Cláudio Manuel da Costa, eles usaram o nome Arcádia Ultramarina para se identificar como pertencentes à Arcádia, mas também trazidos para este outro extremo do Oceano Atlântico. Muito bem, recapitulando. O que acontece é, a Arcádia é um espaço que literariamente se constrói desde a antiguidade, que se associa ao longo da Idade Média e ao longo do Renascimento com a ideia da pureza dos pastores e de uma vida tranquila e sem preocupações que permite o ócio, para usar uma expressão anacrônica, o ócio criativo dos pastores e que, por conta disso, permite a discussão de assuntos elevados. E essa imagem vai sendo reconfigurada em vários momentos, inclusive nos momentos de crise, em que se considera que é necessária uma intervenção ativa de intelectuais para renovar certo caráter da literatura de sua época, da poesia de sua época. Entendendo que essa renovação só é possível se ela acontecer dentro desse universo dinâmico em que as referências são já previamente combinadas entre autor, seu interlocutor, com o qual ele vai trocar ideias, e o
eventual público que possa vir a ler esses textos que circulam muitas vezes impressos ou em manuscritos ou em apresentações performáticas. Acredito que isso ajuda a dar uma ideia um pouco mais clara da amplidão, da continuidade e da dinâmica que a Arcádia estabelece enquanto instituição cultural. A partir daqui, a gente pode agora desdobrar outras reflexões e outras compreensões sobre o que significa de verdade ser Arcade ou não ser Arcade.